noite. Bom, sejam bem-vindos à nossa aula de geometria espacial. Então hoje a gente vai aprender os prismas, a definição e os elementos aí dele. Então para começar a gente tem aqui um desenho de dois planos, o plano alfa e o plano beta. Eles são paralelos entre si, distintos, como dá para perceber pelo nosso desenho. A gente tem aqui a nossa reta T, que intercepta tanto o plano alfa quanto o plano beta. No plano alfa ela intercepta no ponto A e no plano beta ela intercepta no ponto B. Como a gente desenhou aqui, a gente tem um triângulo que seria só um exemplo. O que a gente tem que levar em consideração aqui? A definição de prisma, a gente tem que ter um polígono convexo contido em um dos planos. Então aqui para o nosso exemplo, a gente está fazendo com o polígono triângulo, tudo bem? Mas poderia ser para um quadrilátero, poderia ser para um pentágono, desde que seja um polígono convexo, como a gente já aprendeu nas aulas de geometria plana. Então a gente tem um polígono convexo P aqui contido no plano alfa, e aí a partir dessas definições aí a gente vai ter o nosso prisma. Então vamos lá. Então a gente tem alfa e beta, planos aí paralelos e distintos. A gente tem o P, o polígono convexo contido no plano alfa, e a gente tem a reta T que intercepta esses dois planos em A, em alfa, e B, em beta. Bom, como que a gente vai formar o nosso prisma? A gente vai começar a passar retas paralelas à reta T, passando por todos os pontos desse nosso polígono P. Então aqui tem alguns exemplos de retas. Então a gente passou por esse ponto uma reta, passou por esse interno aqui outra reta, por esse vértice do polígono uma reta, e assim por diante. O que vai acontecer aqui? Passando essas infinitas retas por esses infinitos pontos que nós temos nesse polígono, a gente vai acabar conseguindo um sólido aqui. Por quê? Porque a gente vai ter aí várias retas que vão formar o nosso sólido. Então, quando a gente passa por todos os pontos, essas retas paralelas a T, a reunião de todos os segmentos congruentes a AB vai dar aí o sólido chamado prisma. Então, a gente tem um segmento aqui de tamanho AB, certo? Segmento aí de reta. E aí, quando a gente juntar esse segmento congruente com esse, todos os segmentos congruentes, a gente vai acabar formando um sólido aqui, que é o que a gente chama de prisma. Então, dependendo do que a gente começar considerando como polígono lá convexo, a gente vai ter um prisma, e aí a gente vai ter a nossa base, que vai ser a parte dos elementos e da classificação. Então a parte de definição de prisma, ela se dá dessa maneira, por dois planos, por uma reta, e aí a gente vai passando as retas paralelas pelo polígono. Bom, vamos falar dos elementos de um prisma então. A gente tem aqui um desenho de um prisma de base hexagonal. Então a nossa base aqui A, B, C, D, E, F é um hexágono, um polígono convexo. E aí a gente tem os planos alfa e beta paralelos, distintos entre si. E aí a gente vai falar então dos elementos dele. Então, depois de toda a definição, formamos o nosso prisma, e aí a gente tem as bases. Então num prisma a gente tem duas bases. Então a base que está aqui no plano alfa, a base que está no plano beta. Então aqui a gente tem dois hexágonos. Essas bases, elas vão ser sempre congruentes, tudo bem, entre si, e elas vão ser sempre paralelas. Por que paralelas? Porque se uma base pertence ao plano alfa, a outra pertence ao plano beta, e esses planos são paralelos, com certeza essas bases também vão ser paralelas entre si, tudo bem? Então aqui a gente tem o hexágono A, B, C, D, E, F, e o outro hexágono A', B', C', D', E', F', para a gente fazer aí a correspondência entre as letras e ficar mais fácil de enxergar. São duas bases então, que a gente tem uma aí em cada plano, tudo bem? Bom, agora as faces laterais. As faces laterais vão ser esses paralelogramos que vão estar na lateral do nosso prisma,
Então pode ser que seja retângulo? Pode ser que também seja aquele paralelogramo que a gente está mais acostumado a desenhar. Então, como um retângulo também é um paralelogramo, a gente vai deixar a definição ali como paralelogramo que engloba ali todo mundo. Então aqui a gente tem paralelogramos nas faces laterais que vão ser delimitados por quem? A gente tem dois vértices aí da nossa base, por exemplo, DE, que são vértices consecutivos, e aí a gente pega o D' e E' da base de baixo, então os correspondentes também aqui consecutivos, e aí a gente delimita aí esse paralelogramo. Então a gente tem as faces laterais. Quantas faces laterais a gente vai ter nesse prisma? Então, se a gente tiver na nossa base um triângulo, a gente vai ter 3 faces laterais. Se a gente tiver um quadrilátero, 4 faces laterais. Um pentágono, 5 faces laterais. Então, aqui no nosso caso do hexágono, a gente tem 6 faces laterais. Então, é sempre esse raciocínio quanto às faces laterais, tudo bem? Aí a gente vai falar das arestas laterais. Aresta, então, vai ser o segmento aqui, certo? De reta. Ele tem uma medida, né? Então, uma medida linear. Então, seria, por exemplo, D'. Isso é uma aresta. O E' é uma aresta. O F' é uma aresta. Quantas arestas laterais a gente tem? Também depende da quantidade do polígono que a gente tem. Então, por exemplo, o triângulo a gente vai ter 3 arestas laterais, o quadrilátero 4 arestas laterais. Nesse caso do hexágono, a nossa quantidade vai ser 6 arestas laterais, tudo bem? Então aqui vai ser o segmento de reta com os vértices aonde, né? Os extremos, um vértice em uma base, o outro vértice vai ser na outra base, só que correspondente. Então, E', F' e assim por diante, tudo bem? A altura do nosso prisma, ela vai ser a distância entre os planos das bases. Então, a distância entre o plano alfa e o plano beta vai ser o que a gente chama de altura de prisma. Então, essa é a altura que a gente tem, a distância entre esses dois planos, ou seja, a distância que a gente tem entre as bases. Bom, agora quanto à classificação dos prismas, vamos lá. A gente tem aqui 2 desenhos de prismas. Esse daqui dá para perceber que a aresta lateral dele está formando com o plano da base um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E aqui a aresta lateral desse prisma não está formando um ângulo reto com o plano da base. Então aí a gente vai diferenciá-los. Então a gente vai chamar um de prisma reto e o outro de prisma oblíquo. Então a definição é justamente essa. O prisma reto é quando as arestas laterais, elas são perpendiculares aos planos da base, ou seja, formam lá com eles um ângulo de 90 graus. E o prisma vai ser oblíquo quando não formar, ou seja, quando a gente tiver as arestas laterais oblíquas ao plano da base. Então, quando não formar o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tudo bem? O que tem de bastante importante aí? Tem de importante a definição de prisma regular. Então, prisma regular é um prisma reto que tem aí as bases polígonos regulares. Então, por que é importante? Porque na maior parte dos exercícios a gente vai acabar trabalhando com prismas regulares. E quando o enunciado falar de prisma regular, a gente já vai ter que subentender o quê? Que os polígonos da base são polígonos regulares, ou seja, equiláteros e equiângulos, e também esse prisma, ele é um prisma reto, ou seja, as arestas laterais dele formam ângulos retos com as bases, com os planos das bases. Então isso é bem importante, a distinção aí de prisma oblíquo e prisma reto, para que a gente possa trabalhar principalmente com os prismas regulares. Estude.